Essa semana eu coloquei uma caixinha de perguntas lá na página a respeito do que vocês gostariam de saber. Estava aberta a temática para a gente poder criar novos assuntos para a página. Uma das perguntas que eu recebi foi a respeito de como está sendo o planejamento do meu dia com o retorno da produção. Não sei se vocês sabem, mas além da Relicário Serviços, eu também tenho a Relicário Produtos, que faz bolsas e acessórios. E depois da licença maternidade, eu havia me programado para retornar quando a Luíne estivesse com 3 meses, mas não foi possível, né? Eu precisei ainda assimilar algumas coisas, organizar algumas coisas, então pela questão do tempo, que eu sei que me demanda a produção, eu deixei para quando ela estivesse com 6 meses. E aí essa é a temática desse vídeo, né? Se você é mãe, é dona de casa, é empreendedora e principalmente trabalha dentro de casa, vem comigo que tem assunto nesse vídeo aqui para você. Bom, como é que tem sido essa rotina nova? Estamos passando por uma fase aqui, Luíne agora está com 7 meses, a gente está passando por uma fase de uma nova adaptação, né? Mais ou menos um mês ela começou a se alimentar com comida, né? Comida sólida. E acho que veio junto aí uma fase de adaptação dela mesma, né? Aprender novas coisas, aprender a sentar, aprender a ficar em pé. E tudo isso mexeu muito com o sono dela. Consequentemente, mexe com o meu, né? Então tem sido uma fase muito desafiadora nessa parte, né? Se eu for parar para pensar, eu não tenho conseguido conciliar bem o meu sono, não consegui ainda acertar os horários dela, não tenho hoje uma certeza do horário que ela acorda, do horário que ela dorme, se ela vai acordar de madrugada ou não. Tem estado muito confuso tudo isso ainda. E isso tudo, de certa forma, atrapalha na minha rotina do dia a dia, porque a minha rotina é feita a partir da rotina da Luíne, né? Eu preciso ordenar a rotina dela de uma forma para que eu consiga trabalhar a minha rotina a partir daquilo ali. Então, de fato, tem sido um desafio, até que ela entre novamente numa constante, tem sido um desafio para mim. E aí, como diz aí minha amiga Renata aí da qualidade, né, do PDCA, a melhoria é contínua. Todos os dias eu observo como é que está sendo a evolução daquele dia, o que eu fiz na rotina da noite, como que ela se alimentou, como que ela foi dormir. Tenho feito um ritual diferente de sono com ela, massagenzinha no pé, para deixá-la mais relaxada, porque inclusive também os dentes estão começando a nascer. Então ela tem ficado mais agitada mesmo. Tudo tentando que ela não acorde durante a noite para que eu consiga acordar mais cedo e de manhã produzir, porque é o horário que eu mais produzo, né? Enquanto ela ainda dorme, eu faço alguma coisa de manhã. Então eu tenho acordado mais cedo para conseguir produzir, de repente para atender um cliente. Os clientes estão suspensos durante esse mês agora, porque realmente eu não estou conseguindo marcar um horário, né? Aconteceu com uma cliente, de eu marcar um horário com ela, e ser justamente na semana que a Aline começou a trocar os horários. Então, ela sempre acordava num horário e ela começou a acordar muito mais cedo. E aí tem dia que ela não acorda naquele horário, então eu não tenho mais certeza sobre isso, se ela vai estar acordada ou não, eu não posso marcar com o cliente. E tem sido desafiador essa parte. Mas assim, eu acho que em algum momento isso vai estabilizar novamente, eu vou conseguir adequar o meu horário de acordar para eu conseguir produzir mais antes dela acordar. Hoje foi um dia que eu fiz uma nova tentativa, e isso é diário, eu faço todos os dias realmente essa tentativa. Hoje eu acordei mais cedo, eu fiz tudo que eu, né, dentro do programado que eu estava tentando fazer para eu assistir uma aula antes dela acordar, e aí meu computador tá muito lento, até que ele ligasse, ela acordou. Então não consegui assistir a minha aula. Foram 45, 47 minutos só esperando eu conseguir abrir a página, ligar o computador, né, tudo aquilo. É o que eu falo, a minha tecnologia hoje em dia ela precisa ser muito rápida, porque eu não tenho mais tempo para perder esperando que as coisas abram, que as coisas funcionem, né, que uma tecnologia funcione. Então eu perdi aí 40 minutos, não perdi porque eu aproveitei para tomar um café, eu aproveitei para lavar meu cabelo, eu aproveitei para fazer outras coisas da rotina. Mas esse tempo eu poderia já ter assistido uma parte da aula, né? Mas enfim, ela acordou e aí eu vou para a rotina com ela. A rotina com ela é até a hora que ela tira uma soneca da manhã, que no caso agora eu subi correndo, nem tem batom nesse vídeo, porque eu subi correndo para poder gravar esse vídeo, para aproveitar a soneca. Só que essa soneca dura meia hora, então é a conta de eu gravar esse vídeo, a edição dele provavelmente vai acontecer com ela acordada, entre uma coisa e outra, e daqui a pouco eu já entro na questão do almoço, e de tarde ela fica um pouco mais preguiçosinha por causa do almoço, então às vezes tem uma sonequinha ali depois do almoço, mas meia horinha também, então são essas adaptações, né? Ela tá se adaptando muito mais do que eu, né? Eu tenho que
A gente tem que sempre que lembrar que é um bebê. Ela tem 7 meses e ela precisa muito mais dessa adaptação do que eu. Eu sou adulta, eu tenho condição de lidar com tudo isso, eu tenho consciência para lidar com tudo isso e ela ainda não. Enfim, em meio a tudo isso, eu resolvi voltar com a produção das bolsas, né? O meu planejamento era 3 meses, como eu disse, virou para 6. E eu tenho essa necessidade muito forte de me sentir produtiva. E eu tô sentindo muita falta de costurar, eu tô sentindo muita falta de produzir. Tenho recebido encomendas, tenho recebido pedidos e isso tá me deixando muito mais ansiosa para voltar, porque de fato eu tô vendo que as coisas estão acontecendo, o tempo tá passando, eu não tô conseguindo voltar e eu me cobro muito. Enfim, resolvi voltar, né, com ela com 6 meses, na verdade foi quase 7, e resolvi fazer esse processo de uma forma bem mais lenta, né? Tô voltando com a página no Instagram, tô voltando com as postagens, resolvi fazer de uma forma que as pessoas também participem do processo de criação. Então tá sendo tudo envolvido nesse processo de uma forma bem mais lenta. E no meio disso tudo, entre uma soneca e outra, eu tento produzir alguma coisa, né? Eu tô com um projeto aí de upcycling, que é um reaproveitamento de peças, então em parceria com uma outra pessoa, né, uma outra empresa, consegui fazer nesse final de semana, concluíram 3 peças, levei acho que umas 2 semanas para conseguir concluir as 3, mas concluí, e agora eu preciso entrar no processo da criação da relicário, né? A gente está na fase 2 aí, que agora é fazer a modelagem das peças. Então eu vou iniciar a modelagem, mas tudo isso nesses intervalos que eu consigo. Ou eu acordo mais cedo para produzir antes dela acordar, ou nas sonecas dela. Porque de fato é tudo a partir da rotina dela. Até que as coisas se equilibrem, é assim que funciona, né? O meu marido, às vezes, ele fica em casa, principalmente nessa época que ainda estamos nessa vibe da pandemia, né? A fábrica tem dado alguns day offs, então quando ele está em casa as coisas se tornam um pouco mais fáceis. Por um lado, porque ele me ajuda ficando com ela, distraindo ela, e ela fica muito bem com ele, né? Criança com mãe é mais chorosa, é mais grudada, mas com o pai ela brinca mais, ela distrai, ela se diverte e aí acaba que eu consigo fazer outras coisas. Entretanto, né, como eu disse, tem os dois lados, as tarefas da casa também são muitas, então nem sempre é possível produzir. Eu tenho que, na maior parte do tempo, estar ou fazendo comida ou arrumando casa. E como tem mais gente dentro de casa, né? Estamos nós 3 dentro de casa, acaba que a bagunça fica muito maior. E, gente, criança é um negócio muito doido, né? Ela se espalha pela casa muito rápido. Todo lugar tem um brinquedo, todo lugar tem alguma coisa. Então, assim, a rotina do dia a dia já é bem puxada. Mais a rotina do bebê, mais a rotina da produção, que agora voltou, tem sido desafiador, mas assim, tô dando passinhos lentos, passinhos leves, tô fazendo aí o meu, né, minha melhoria contínua, observo todos os dias como é possível eu enquadrar tudo isso, para eu também não descarregar nela, né, tudo isso que tem acontecendo, porque se eu for tentar trabalhar como eu trabalhava antes, eu vou viver frustrada e vou entender que isso é uma culpa dela, e não é, né? Na verdade, é uma adaptação para ela, como eu disse, muito maior do que para mim. Então a gente só precisa conseguir achar aí um ponto de equilíbrio para eu não tirar dela também, né, os momentos que eu tenho com ela, para eu não culpá-la pelas coisas que eu não consigo fazer e para eu dar uma qualidade de tempo para ela. E ao mesmo tempo não deixar de fazer as minhas coisas. Eu acho que isso é muito importante. Quando você empreende de forma, né, autônoma, como você é microempreendedor individual, a gente tem sempre que lembrar que a vida não é nem só a empresa, nem só a família, nem só você, nem só a casa, enfim, né? Nós, como eu já gravei um vídeo aqui anteriormente, nós somos múltiplos papéis. E a gente precisa tentar fazer, né, da melhor forma todos eles. Eu penso que um filho, né, uma criança, ela é prioridade nas coisas, não tem o que falar a respeito disso, então eu adequo tudo no entorno dela, né? Não é mudar a minha vida a partir dela, né? Porque tem gente que fala assim, você vai viver agora então em função da criança. Não é isso. Mas ela demanda nesse momento muito mais do que todas as outras coisas, né? As outras coisas eu vou adequando. Então tem sido assim a minha rotina, né? Eu tô enquadrando, vou equilibrando e vai funcionando. Tem dia que realmente fica mais cansativo, inclusive tem a ver até com o assunto que eu tratei na página essa semana. Tem dia que parece que eu não vou dar conta e dá vontade simplesmente de parar, porque é muito pesado, mas você tem que lembrar por que você faz aquilo, né? Eu não vou me sentir satisfeita se eu simplesmente parar e falar, eu não vou trabalhar mais, a partir de hoje eu vou só cuidar da minha filha. Pra mim isso não vai me deixar satisfeita. E isso se reflete na minha relação com ela, na minha relação com o meu marido.
Eu preciso me sentir produtiva, eu preciso levar o meu sonho adiante. A Relicar é o meu sonho, então eu não tenho como abrir mão disso. Faz parte de mim e eu vou. Isso é uma característica pessoal também, né? Eu vou lutar por isso enquanto eu acreditar nisso. Eu não consigo simplesmente falar que eu não vou fazer. Então, eu acredito sim que eu sou muito capaz e vai dar certo, entendeu? A gente vai equilibrando como dá. É desafiador sim, não é uma coisa simples, não é todo dia que as coisas funcionam perfeitamente bem. Inclusive, nesse último um mês, tá completamente não funcionando nada dentro do programado, mas a gente tenta. No dia seguinte a gente tenta de novo, no dia seguinte a gente tenta de novo. E uma hora eu vou acertar, uma hora já as coisas vão equilibrar e eu vou conseguir acertar. Né? Ela vai crescendo e vai ficando mais autônoma, e com isso eu também consigo fazer minhas coisas de forma mais autônoma também, não é mesmo? E é isso, minha rotina tem sido assim. Quer saber mais alguma coisa? Só me manda aí, comenta, curte. Manda lá no Instagram também, que eu respondo por lá. E que seja um consolo aí pra você, né? Um consolo e um conselho. Que você saiba todos os dias recomeçar. Você confie sempre no seu sonho, na sua capacidade, que todos os dias você recomece. Não desiste não, não desanima não. Mesmo que às vezes fique pesado, fique difícil, confia que vai. Uma hora vai, né? Tudo tem seu tempo. Tudo tem um tempo para acabar, tudo tem um tempo para começar. Então é só uma questão de tempo mesmo. E isso eu repito para mim todos os dias, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, me cobro muito, né? Eu costumo falar que eu não preciso de ninguém para me cobrar, não, que eu faço isso com maestria. Então, todos os dias eu me lembro disso. Respira, eu tenho até tatuado no corpo isso, apenas respire. Respira, que as coisas vão se encaixar. Tudo no seu tempo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha te ajudado de alguma forma. Um beijo grande, até o próximo.